Nesta videoaula, irei fazer umas pequenas observações e complementos sobre a pauta. A Bíblia defende a escravidão e a pedofilia, onde o ateu chileno, que é graduado em filosofia e teologia, lança essa problemática para que os pastores possam responder. E o primeiro é o que eu vou fazer umas observações e complementos sobre a sua abordagem diante daquilo que ele respondeu sobre a problemática. Então, vamos ao corte a seguir. Olá, meus ilustríssimos amigos e amigas, bem-vindos a mais um vídeo no meu canal, no seu canal, no nosso canal Verdades Ocultas da Bíblia. Como vocês estão? Eu espero, sinceramente, do fundo do meu coração, que todos estejam bem. Estamos aqui com meu amigo Chileno Gomes. Ele está no debate Um Ateu contra 13 pastores. Olha, eu vou confessar, eu assisti alguns trechos deste debate. E vocês vão se espantar com o que eu vou dizer agora. Chileno é mais cristão do que os cristãos neste debate. Chileno consegue ser mais humano, chileno consegue ter mais lógica e coerência do que esses cristãos que defendem loucuras. Eu não tenho como definir e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Por isso, dada a sua humanidade, dada a sua coerência, lógica, transparência, sinceridade, eu consagrei Chileno a pastor. Vocês sabem, né? Eu já tinha consagrado ele a pastor. Estou reafirmando aqui a consagração pastoral de Chileno Gomes. Pastor Chileno Gomes. Você vai entender o que eu estou dizendo aqui. Beleza? Olha só. Você sabe como funciona. Eu vou comentando daqui, vocês vão comentando aí. Beleza? O link do debate do TubaCast está na descrição deste vídeo. Assim também como o link do canal do meu amigo Chileno Gomes. Então, vamos lá, sem demorar. Vambora, vai. Play! Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Chileno Gomes, sou formado em filosofias, formado em teologia e hoje eu vou debater com alguns cristãos. Espero que seja uma conversa amistável. A minha primeira afirmação é: a Bíblia defende a escravidão e a pedofilia. Opa. Boa tarde, prazer. Bom, boa tarde. Meu nome é Diego Fernandes, eu sou cristão, teólogo. Eu vim defender que não. Olha ele aí, ó. Olha você aí, né? Olha, eu não quero nem aqui me alongar. Esse cara aí, rapaz, ele é malandrinho, hein? Ele é malandrinho. Olha a resposta que ele me deu de e-mail pro debate. Olha a resposta aí, ó. Olha a resposta que ele me deu. É malandro ou não é? É malandro. Depois fez uma live. Ele fez uma live. Só que, malandrinho, eu vou fazer um vídeo respondendo você lá no canal Professor Carlos Alexandre Costa. E eu vou responder numa live juntamente com meu amigo Marcos, do canal Zeta. Porque o que você mostra no seu vídeo não é um contrato de casamento dos papiros lá de Alexandria. Você mostra o documento civil administrativo. Mas é outra pauta. É 7. Cuidado que esse aí é conversinha, hein? Esse é conversinha, é conversinha. Mas eu vou te responder lá no professor Carlos Alexandre Costa, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar aqui. Vamos continuar que é outra pauta isso aí. Vamos lá, vamos dar continuidade. A Bíblia não defende a pedofilia nem a escravidão. Até porque esses conceitos são anacrônicos quando colocarmos diante do texto bíblico. Por exemplo, o conceito de escravidão moderna, ele se baseia, entre outros fatores, no quesito racial. Enquanto que nos textos bíblicos e no Antigo Oriente, você não vê esse conceito impregnado, especialmente na Bíblia Sagrada. Desculpa, mas só para corrigir. O fato da escravidão moderna ser racial, a escravidão ela sempre existiu na história da humanidade e não tem nada a ver com raça. Escravidão é um ser humano ser dono de outro ser humano.
Ponto. E isso já existia, já muito antes, inclusive, da Bíblia começar supostamente a ser escrita. De fato, isso já existia muito antes da Bíblia começar a ser escrita, o que prova que não foi instituída pela Bíblia. E, ademais... mas a afirmação não é que foi instituída, é que ela defende. Inclusive, Êxodo 21 é um capítulo inteiro de como tratar seu escravo. Interessante você abordar Êxodo 21, porque justamente é um texto, como você fala, que fala sobre o tratamento. É um texto descritivo, não ordenativo. Não é uma ordem. Ela não está te ordenando a adquirir escravo, ela está... Esse é o pior apologista que eu vi surgir nos últimos tempos do YouTube, porque ele mente descaradamente e eu vou mostrar para você de duas maneiras rápidas aqui, básicas. Olha só. Êxodo capítulo 21, versículo 1. Estes são os estatutos que lhes porás. Se comprares um servo hebreu, 6 anos servirá, mas ao 7º será livre, e começa a regular. Isso aqui não está descrevendo, está regulando. Se você comprar, é dessa forma, é dessa forma, é dessa forma. Está normatizando, regulando, legislando. E olha aqui em Levítico, capítulo 25, verso 44. E quanto a teu escravo ou tua escrava que tiveres, serão das nações que estão ao redor de vós. Deles comprareis escravos e escravas. Também, 45, os comprareis dos filhos dos forasteiros que peregrinam entre vós, deles e das suas famílias que estiverem convosco, que tiverem gerado na vossa terra, e vos serão por possessão. E possuí-los-eis por herança para vossos filhos depois de vós, para herdarem a possessão. Perpetuamente os fareis servir, perpetuamente os fareis escravos. Mas sobre vossos irmãos, os filhos de Israel, não vos assenhorareis com rigor, uns sobre os outros. Olha, israelita, só pode 6 anos, hein? Agora, o escravo estrangeiro é pau na moleira. Quem está ordenando aqui, de acordo com o texto, né? Moisés está legislando com a concordância de quem, ó? Javezão. Como você disse, uma prática que já existia, ela está prescrevendo, ou melhor, ela está descrevendo uma prática que já existia e ela existia no povo de Deus. Existia em todos os Tudo povos. bem, mas os outros povos eram pagãos, não interessa pra gente. Interessa qual é o povo de Deus. Por que a Bíblia, que é a palavra de Deus, ela tem por que nos 10 mandamentos, em vez de não matarás, também não tem um não escravizarás? Vamos lá. Se nós formos por esse ponto que você quer colocar, nós sempre inventaríamos mais um mandamento. O 11º, o 12º, o 13º. Então eu vou te fazer uma outra premissa. 618. Tá bom. Não, mas a gente tem dizer. Justamente por isso eu usei esse os 10 primeiros, mas tudo bem. Então, basicamente, a escravidão de hebreu para com hebreu, de israelita para com israelita, era mais branda, tinha um período determinado. A escravidão para estrangeiro era permanente, e tudo com a ordem e a anuência de Javé. Por que a lei mosaica proibia comer crustáceo e animais de casco fendido e não proibia a escravidão? Bom, inclusive você podia vender a própria filha como escrava. Como eu disse, você está entrando em um ponto anacronismo. A escravidão, no nosso conceito que nós temos de modernidade, não é o conceito das escrituras. Quando você fala que poderia vender a filha... O modelo sintético básico é o mesmo, até independente da questão étnica, racial. Trabalhar para alguém, arar a terra de alguém. Como escrava, você está tirando um pouco do contexto. O contexto é, as pessoas se vendiam por dívida. É uma espécie de pagar as suas dívidas. Não, desculpa, você está equivocado. Isso, quem sim, se vendia era o hebreu. era o hebreu para outro hebreu. Quando a nação de Israel ganhava uma guerra, ela tomava tanto homens ou mulheres, dependendo da ordem divina, como escravos para si, como trabalhadores que trabalhavam para si de graça. Vamos lá. Esses trabalhadores que trabalhavam de graça, entre aspas, eram pessoas que seriam mortas na guerra. Goodbye. Não, e outra coisa, o doidão. Levítico 25, 44 em diante. A lei fala que pode comprar. Compra do estrangeiro lá. Pode comprar do estrangeiro. Compra do peregrino aí, ó, do cara que tá na tua terra, pode comprar os filhos deles e dela. E ainda diz assim, ó, esses aí podem até ser tratados como herança. A lei de Moisés, quando faz esse trato
da escravidão, da regulação da escravidão na Bíblia, tem diversos paralelos com as leis hititas, assírias, leis mesopotâmicas, leis do Antigo Oriente Próximo. E eu traço até para vocês alguns paralelos ali, ó, com o Código de Hammurabi. Eu mostro exatamente em que trecho está a dita legislação. E vocês pensam que é brincadeira? Aqui, ó, tem referências bibliográficas ao final que vão tratar acerca desses temas. Fala, chileno. Muito prazer. Eu sou Tá? Benhur Cavalli. Benhur. Eu não sou teólogo, tá? Eu sou um cristão mesmo, que gosta de estudar a Bíblia. Legal. Vamos lá, cara. Sobre a escravidão que o meu irmão aqui falou, eu concordo com ele que tem a questão do anacronismo e tudo mais. Agora eu quero entender o teu ponto aí em relação à questão da pedofilia. Cara, olha só, você tem que entender o seguinte. Quando a gente falava em ceder as mulheres, por exemplo, quando Moisés ordena matar os amalequitas, que matassem todo animal doméstico, todo homem, toda criancinha de colo, toda mulher que já conheceu homem, menos as que conheceram, que se deitaram com homens. Certo. E aí a gente está falando de meninas, porque a prática do casamento lá, no contexto histórico, a gente está falando aí supostamente do 15º século antes da Era Comum, era das meninas ficarem, tinham a primeira menstruação, elas já eram dadas em casamento. A gente está falando de crianças de 11 e 12 anos, né? No máximo de 14 anos, com homens adultos. Então, ela corrobora essa prática. Tanto que no próprio Êxodo 21, nos versículos 20 e 21, fala que você poderia vender e se ele não quisesse desposar a filha do outro, ela poderia dar para o seu filho. Então você está falando de um adulto mantendo relações com uma menina de 11 e 12 anos. Isso não é pedofilia? Vamos lá, vamos entender esse contexto, né? Primeiro, na realidade, o povo judeu, ele entende a idade de liberdade de casamento de uma menina a partir dos seus 13 e 14 anos em média, e os homens a partir dos seus 18 anos. Isso é um consenso do povo hebreu daquela época. Isso é um ponto. Então, hoje no nosso país, uma menina de 14 anos, ela não pode se relacionar se ela permitir por escolha própria com um homem maior de idade? Não, a partir dos 15. Hoje no nosso país, a partir dos 14 anos, ainda assim é permitido. A partir dos 15. Não, hoje 14 anos. Muitas meninas, elas podem se relacionar e não é tratado. O cara fala de anacronismo na questão da escravidão, que não tem anacronismo nenhum. É só você ler o texto, não tem nada a ver, em síntese é a mesma coisa. Alguém sendo subjugado para servir a outro, como objeto, como propriedade. Então, são questões, apenas o anacronismo está na questão motivacional, na questão do objeto histórico, mas do objeto prático é a mesma coisa. Mas é crente. A maioria é tudo doido de vários lugares aí, tem muito mais crente maluco do que crente inteligente, cristãos inteligentes e lúcidos são uma minoria. A maioria é tudo doido. Aí o cara quer comparar a civilização que nós construímos agora, até na questão de proteção dos direitos da infância e da adolescência, os debates que ocorreram ao longo de séculos, dentro da pedagogia, da psicologia, e que há discordância dessa idade consensual aqui no Brasil, que, se não me engano, é sim de 14 anos a discordância, mas é outra sociedade do que uma sociedade extremamente patriarcal, onde nenhuma adolescente ia ter direito de escolha mínima, ainda que não tendo o córtex pré-frontal formado, né, de maneira científica falando, mas nós vemos uma sociedade em que há mais mecanismos de proteção e mecanismos de escolha, porque uma adolescente pode se relacionar com outro adolescente. Nós estamos falando de uma sociedade patriarcal onde a mulher e nada era quase a mesma coisa. Infelizmente, a realidade é essa. E ele está dizendo que, olha, tá da mesma régua. Hoje, aqui, lá naquela época, então, vê só, maluquice isso, né? Mas é o nível. O nível do cristianismo é esse no Brasil. E lembrando, eu não sou ateu, né? Eu não sou idiota, né? São duas coisas diferentes, né? Eu não nego essas coisas porque, que você é ateu. Não, eu não sou ateu. Mas eu consigo ser honesto, olhar pro texto e dizer, olha, não é isso. E eu não sou idiota de negar a realidade. Não, a realidade do texto é essa. Costumes bizarros, estranhos, de uma sociedade atrasada. Entendeu? E que não tem quesito nenhum de palavra de Deus. Não tem quesito nenhum, porque eu pego o Código de Hammurabi, tá lá. Eu pego as leis hititas, tá tudo lá. E ainda vejo que o escriba faz ajustes. Ele ajusta o texto. Então, meu amigo, não tem nada de divino Deus nesses negócios aí. Só na cabeça de maluco. Primeiramente, quando chileno fala
que a Bíblia defende escravidão, Chileno está falando ali dentro do contexto dos versículos da própria Bíblia e não no contexto da escravidão moderna, que é a transatlântica. Então, dentro desta perspectiva e contexto, Chileno não está cometendo anacronismo nenhum. Essa pauta da escravidão moderna já é outra, que também foi justificada pela própria Bíblia, onde usaram outros versículos para justificar a escravidão aqui nas Américas, e vou provar neste vídeo. O que Chileno está trazendo aqui não é uma pauta da escravidão moderna, a que foi instituída aqui nas Américas, e sim está trazendo a pauta do versículo do Antigo Testamento, onde o próprio Deus, Javé ou Yavé, ordenou aos seus homens de Deus a escravidão de povos de outras nações, por exemplo, ou seja, de outras regiões neste caso, como também entre os próprios hebreus. Até porque na antiguidade não existia ainda o conceito de nações. Até porque para eles o mundo era só aquele contexto que eles viviam. Mas é aquela coisa, esses líderes religiosos cristãos, ou eles têm problemas de interpretações, algum déficit, ou são hipócritas e desonestos. O próprio dono do canal leu os versículos onde o próprio Deus Javé mandava escravizar povos, mas isso dentro do contexto da escravidão da antiguidade e não dentro do contexto moderno. Então, Chileno está corretíssimo em sua pauta, onde de fato no Antigo Testamento Deus de Israel mandava escravizar, tomar para si outros povos. Enfim, mas o que é anacronismo? Anacronismo é quando eu pego um contexto de uma determinada época e jogo em outro contexto de outra época. Ou seja, é colocar um elemento, ideia, objeto ou pessoa fora de seu tempo, seja introduzindo algo moderno em um cenário antigo, como, por exemplo, interpretando o passado com valores atuais. E o pior, que esses líderes religiosos cristãos são tão burros que eles não observam, já que existiam outros povos antes da Bíblia hebraica, já que existiam outros deuses e religiões antes da Bíblia hebraica, então quer dizer que a Bíblia hebraica não foi o primeiro livro religioso, onde os hebreus pegaram elementos culturais religiosos de outros povos e inseriram em suas culturas, principalmente pós-exílio babilônico, onde os hebreus tiveram contato direto com a cultura persa, principalmente a religião zoroastra, como servindo de base para a construção do monoteísmo hebraico. Mas parece que os cristãos não raciocinam, não usam a racionalidade e muito menos o conhecimento. Resumindo, é burrice mesmo. Enfim, existem duas pautas referentes à escravidão, onde a Bíblia defende e a outra justifica. A primeira pauta é a escravidão da antiguidade, que realmente a Bíblia defende e ainda mais manda escravizar em Êxodo 21 e Levítico 25. Essa é a pauta levantada pelo ateu chileno. Agora vamos para a segunda pauta, que é a escravidão moderna, a transatlântica, a qual aconteceu aqui no continente americano. A escravidão que a Bíblia está defendendo é a escravidão da antiguidade, aquela em que os povos invadiam outros povos e tornavam os povos derrotados em escravos ou por dívidas. Mas aqui na Bíblia é a escravidão por guerras, por conquistas e tomadas de terras. Já na escravidão moderna é a escravidão baseada na etnia,
cor da pele, por exemplo, onde também a escravidão moderna ou transatlântica também está ligada diretamente a um versículo da Bíblia do Antigo Testamento, que foi usado o versículo como justificativa para a escravidão dos africanos aqui nas Américas, por líderes religiosos. Esse versículo que foi usado como justificativa é o versículo da maldição de Caim, Gênesis 4:11. Então, esse versículo foi uma das chaves principais para a justificativa da escravidão moderna, como também teve outras justificativas, como, por exemplo, a ideia de que os negros eram constituídos de pessoas pagãs e de seres inferiores espiritualmente, algo que, para o pensamento cristão, era aceitável, pois na tradição hebraica a escravidão era algo que o Senhor permitia, como se fosse uma forma de castigar os pecados que esses povos cometiam. Então, não tem para onde correr. De todo jeito, a Bíblia foi um instrumento perfeito para escravizar e justificar a escravidão, seja ela na escravidão da antiguidade, como também na escravidão moderna. Por isso que esses picaretas desses pastores cristãos não falam da escravidão na Bíblia, porque é impossível defender aquilo que é a favor de algo tão imoral que é escravidão. Olhe só como esse pastor é descarado, onde ele diz que as pessoas se vendiam por dívidas, como se isso fosse algo normal, bom para a pessoa que se tornava escrava por dívida. Na verdade, era a mesma circunstância da escravidão por guerra, se tornava escrava do mesmo jeito. E outra, a escravidão por dívida, com o tempo, ela foi abolida, só ficando a escravidão por guerra. Era justamente o que a Bíblia do Antigo Testamento mandava fazer: invadir outros povos, destruir, matar e tomá-los de escravos para si. E o pastor que for tentar justificar essas insanidades da Bíblia, ele não sabe nem por onde começar e terminar. Ficam perdidos e falando coisas sem sentidos. Porque você for defender o absurdo e o imoral, se tornará pior do que aquilo que você está defendendo. Agora, esse último cristão, ele cometeu anacronismo sim, porque ele incorporou diretamente aquele contexto da antiguidade com o contexto atual da nossa história contemporânea, onde ele quis inserir aqueles costumes de uma sociedade totalmente patriarcal, retrógrada, da Idade do Bronze, dentro da nossa cultura atual, onde ele diz que um adolescente de 14 anos, naquela época, poderia casar. Aí ele quer comparar uma sociedade totalmente retrógrada, onde a mulher era tratada como objeto, que não existia constituições de direitos cidadãos e humanitários para a nossa realidade, aí já é o fim. É por isso que nós sempre falamos que esses cristãos são picaretas e são piores do que a própria Bíblia, porque eles distorcem o que está na Bíblia para justificar os erros e as atrocidades que existem nela. Mas a Bíblia é objetiva e clara. São os seus defensores que distorcem os seus contextos para poder inocentar e justificar o que ela está transmitindo de fato. Por hoje só, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.